Olá, boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo do livro de Romanos, da Carta aos Romanos, aqui da Igreja Batista Capital. Esse é o nosso grupo de estudos online. Estamos aí com o pastor Ricardo, o pastor Aldo e a Ellen. E quem sabe mais algum irmão tenha coragem de entrar aqui na nossa conversa. A nossa ideia é que este vídeo, este bate-papo, que é um bate-papo mais informal, que busca conhecermos mais profundamente as Escrituras, nós disponibilizaremos também no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo vocês, três. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos orar? Senhor. Vamos entregar esse tempo ao nosso Senhor, aí ao Espírito Santo? Amém. Oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Te agradecemos pela tua palavra. E, Espírito Santo, eu peço que o Senhor conduza este tempo de estudo, de aprofundamento da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos ministre acerca das tuas verdades, que essas verdades possam estar cravadas no nosso coração e produzir frutos, Senhor, para o nosso crescimento, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos iniciar, então, o estudo. Estamos no capítulo 2, a partir do versículo 17, e vamos até o capítulo 3, versículo 20. Já deixei o vídeo gravado, né, um breve comentário a respeito desse texto. Lá está no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse trecho. Só vou fazer uma breve recordação de onde estávamos, né, no estudo da semana passada, e depois a gente embala no estudo dessa semana. Então, a gente precisa entender que Paulo, na carta aos Romanos, ele faz toda uma argumentação lógica que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 16. Né? E esses dias eu li, por exemplo, a carta de Tiago, e Tiago ele trabalha com ideias um pouco mais soltas, né? Paulo não, Paulo é extremamente argumentativo em suas descrições a respeito da fé e do pecado, e ele vai passo a passo enganchando uma ideia na outra. Então, o que a gente viu? A gente viu no comecinho, a primeira ideia, Paulo falando a respeito do Evangelho, dizendo que ele ia falar sobre o Evangelho nessa carta. Essa foi a primeira coisa que ele fez. E na segunda porção, que nós estudamos na semana passada, o que ele falou? A gente até comentou aqui, ele não vai direto ao remédio. Ele começa falando do problema da humanidade, que tem um nome que se chama pecado. Mas, basicamente, ele começa falando para o gentio. E essa é uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido aqui nos estudos, que é uma coisa que eu não tinha me atentado antigamente. Não sou tão antigo no Evangelho assim, mas das primeiras tantas vezes que eu li a Carta aos Romanos, eu nunca tinha percebido esse conflito, essa tensão. E, de fato, agora, nesse estudo um pouco mais profundo, é muito notável perceber que Paulo fala para dois grupos distintos que estavam lá em Roma: os gentios e os judeus. Paulo sempre tratou com esses dois públicos, apesar de lá em Atos Deus o ter chamado para os gentios. Mas ele nunca abandonou seu povo, e por onde ele passava, ele caía numa sinagoga, ele lidava com as questões dos judeus, dos judaizantes e tudo mais. E para Roma, ele também está escrevendo para esses dois grupos. E é interessante que, quando ele começa a falar do pecado, ele também separa nesses dois grupos. Na semana passada, nós vimos Paulo argumentando a respeito da pecaminosidade do gentio. Ou seja, o gentio ele é indesculpável por não conhecer a Deus, porque Deus se revelou a todos os homens através da criação.
Essa foi a primeira coisa. E ele também falou a gente falou na semana passada, que Paulo pega o gentil moral, né, o gentil que pratica boas obras, e diz, esse cara também é indesculpável, porque na verdade, do início ao fim, a justiça é pela fé, não pelas obras. E aí ele tratou com o gentil, mas aí na semana passada nós vimos que existe um texto lá que ele começa a falar do judeu e dizer, judeu, você além da revelação geral, você recebeu a revelação escrita, ou seja, vocês têm a lei na mão. Né? Então, nós vimos 3 revelações. A revelação geral, através da criação, a revelação específica, através das escrituras, mas também Paulo fala sobre a revelação dele através da consciência de cada homem. Ou seja, a consciência de cada pessoa diz, isso que você está fazendo não está certo. Nesse trecho que nós estamos estudando essa semana, Paulo agora vai se voltar um pouco mais para o judeu. E aí, nesse texto de hoje, eu vou fazer aqui 3 comentários, nós vamos dividir a nossa discussão em 3 partes. Primeiro, Paulo fala para o judeu que se orgulhava da lei. Depois, Paulo fala do judeu que se orgulhava da circuncisão, ou seja, se orgulhava de fazer parte do povo de Israel. E, em terceiro lugar, ele junta todo mundo no mesmo balaio. Tá bom? Então, primeira parte, no versículo 17, Paulo fala assim, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. O judeu, então, vivia a sua vida religiosa, tentando cumprir os mandamentos. Não são apenas os 10 mandamentos, mas quando ele fala aqui de lei, ele está falando, além dos 10 mandamentos, está falando dos 613 mandamentos que o Senhor ordenou lá no Pentateuco. Mas mais do que isso, Paulo está se referindo também à velha aliança através da lei de Moisés. E aí Paulo emenda com uma série de perguntas retóricas para o judeu. Imagine que ele estava conversando imaginariamente com um judeu, dizendo, você se orgulha disso. E ele começa a perguntar, você acha que você pode ser guia de cegos? Você que ensina contra o furto, por acaso furta? Você diz que não deve adulterar? Será que você adultera? Você diz que detesta ídolos? Por acaso você rouba ídolos de algum templo? Você se orgulha da lei? Por acaso você desobedece à lei? E é interessante a gente ver que não há uma resposta, né, para essas perguntas. Mas a ideia principal de Paulo, falando com os seus compatriotas em relação ao povo judeu, que, na verdade, apesar de Paulo não citar os textos do Antigo Testamento, o que Paulo está dizendo para o judeu é, ei, você diz que não adora ídolos, mas, na verdade, o judeu adorava ídolos. E aí lembre-se do bezerro de ouro e de todo um monte de bagunça que o povo judeu fez lá no Antigo Testamento. Diz, você não adultera, mas lembre-se, até o rei Davi, o maior dos reis de Israel, adulterou. Né? Então, Paulo está confrontando o judaísmo no sentido de, apesar de vocês se esforçarem para cumprir a lei, vocês não são capazes de cumprir a lei. Vocês não podem se orgulhar. Ok? Esse é o primeiro bloco. A questão que eu quero levantar aqui para a gente conversar um pouquinho está lá no versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Judeu, você recebeu a lei. Você tenta cumprir a lei e acha que cumpre toda a lei. Mas, na verdade, você envergonha o nome de Deus. Porque, no fundo, você não consegue cumprir toda a lei. E acaba envergonhando o nome de Deus. Nós não somos judeus, certo? Eu quero trazer uma coisa para os nossos dias. Hoje nós não somos uma igreja que coloca o jugo da lei para os irmãos cumprir, certo? Mas há um tanto de igrejas por aí que fazem questão de pregar e ensinar para todo filho de Deus que ele deve cumprir regras, costumes,
tradições, dias especiais, alimentações, roupas especiais. E será que nós deveríamos nos orgulhar disso ou fugir disso? Pronto, microfone aberto aí para a nossa conversa começar. Filhote. Está mutado aí. Eu penso que... Deixa eu começar aqui, então. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Tá mute. Pode falar então. Estão escutando? Agora sim. Agora Pode começar, Ellen. Pode prosseguir, Ellen. Eu entro depois. Eu penso que quando as igrejas colocam regras, costumes, determinações, o princípio, né, ou a princípio, é para nortear o comportamento, né, da sua membresia para agradar a Deus. Só que o que acontece é que a maioria das vezes a gente, obedecendo essas leis, a gente pode incorrer na questão de achar que aquilo é que vai me salvar. E é um grande perigo, E muitas vezes os líderes mesmo colocam fardos pesados nos fiéis, que eles mesmos não cumprem, conforme a palavra de Deus fala. E a gente sabe que é uma realidade atual. Então, eu fico, assim, preocupada com essa situação. Preocupada, porque a fé em Jesus acaba ficando em segundo plano. Uhum. Eu penso muito parecido com a Ellen, porque as regras, elas não são ruins, né? Eu tenho na minha casa, eu tenho algumas regras, elas são importantes. Uma vida em comunidade, vida em sociedade, ela exige algum tipo de regra. Se a gente não tiver regras, a gente está dizendo que se a gente quer extinguir todas as regras, que é um outro lado também, a gente está dizendo que a gente quer virar numa anarquia, né? Um lugar onde não tem nenhum tipo de regra. E não é esse o pensamento, né? Mas o pensamento é que diante da lei de Deus, a gente consiga perceber que a gente é incapaz de cumprir ela, né? A lei exige de nós algo que a gente não consegue cumprir. Então, acho que esse é o principal. E aí a gente percebe que a gente de fato é pecador. E quando, por exemplo, nos dias atuais, as igrejas exigem que a lei de Moisés seja cumprida, ou outras regras, né, sejam cumpridas, que não estão nas escrituras e que não há nem menção no Novo Testamento, né? Então, eu vejo isso também com um olhar muito atento, né? Eu tenho regras na minha casa que não estão explícitas, por exemplo, tem uma regra do horário de dormir. Essa regra não está específica nas escrituras, mas eu não vejo isso como algo danoso se for aplicado. Mas se isso superar a relação de amor entre os familiares, já começa a ter um prejuízo aí. Mas eu vejo que muitas vezes a espiritualidade, ela se limita ao cumprimento das regras, cumprimento daqueles atos religiosos. E eu queria só ler um texto, se eu puder, ler um texto para complementar, que está no livro de Atos, capítulo 5, que eles estão discutindo ali sobre a circuncisão ou não. É o primeiro concílio da igreja, de fato, ali onde tem uma polêmica, né? Se os gentios precisam se circuncidar ou não, né? E se precisam cumprir a lei ou não. E ele tem uma decisão importante, mas o que me chama muita atenção nesse texto é o que está escrito no versículo 10, Atos 15, 10, diz assim: então, Pedro falando, né? Depois que ele dá uma dura em todo mundo, né? No versículo 10 tem uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim: então, por que agora vocês estão querendo, e aí a palavrinha é muito forte, por que vocês estão querendo tentar a Deus
impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar. Então ele está falando, por que vocês estão exigindo que os discípulos de Cristo cumpram a lei, algo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos cumprir? Por que vocês estão colocando esse jugo, se a salvação é pela fé, a vida tem que ser pautada na fé e no amor? Por que vocês estão colocando esse jugo? E mais a palavra que me chama a atenção é, por que vocês estão tentando a Deus, colocando sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos carregar? Então, eu vejo como a Ellen, com um olho de muita preocupação, mas quando eu vejo uma igreja estabelecendo uma regra, uma imposição, isso é muito alarmante, porque isso rouba o lugar de Cristo. E agora não é mais Cristo, não é a morte de Cristo que nos leva a uma comunhão com Deus, mas é o cumprimento da lei. E se a gente faz isso, a gente esvazia a cruz, ou seja, a gente arranca o mérito de Cristo e traz o mérito para o cumprimento de uma lei. E isso eu vejo como uma heresia de fato, né? E que é muito prejudicial para a nossa espiritualidade, relacionamento com Deus pela fé. Amém. Deixa eu só fazer um gancho aqui que a gente não pode perder de vista em nenhum momento do nosso estudo da Carta aos Romanos. Paulo vem na sequência, então ele está falando do Evangelho, né? Então, quando ele começa esse trecho falando que você se apoia na lei, se orgulha disso diante de Deus, ele está dizendo, é como se o povo judeu, né? Imagina uma igreja onde tem um grupo de judeus que creem em Cristo e um grupo de gentios que creem em Cristo, né? E aí aquele grupo dos judeus bate no peito e diz: eu sou mais merecedor da salvação do que vocês, pecadores, porque eu recebi a lei e tento cumprir a lei, né? Então, de fato, a gente conhece algumas igrejas que estão ao nosso redor que agem assim, né? Eu sou um cumpridor da lei, então eu vou para o céu. Você não cumpre a lei, você não vai para o céu, né? Então, nós estamos falando de salvação. Isso é muito, muito preocupante, muito perigoso, principalmente à luz de Romanos 1, 16 e 17, que fala que o poder da salvação está no Evangelho, em que a justiça vem pela fé. Então, em todo o tempo, a cada trecho que Paulo vai dissertando, ele está respondendo ou esse argumento principal. A salvação vem pela fé, por isso não se orgulhe da lei, você judeu. Tá bom? Pastor Aldo, quer compartilhar mais alguma coisa? Não, da mesma forma aí que o Firage e a Ellen colocaram, né? Eu creio que é necessário, sim, que haja uma doutrina, né? Doutrina humana, dentro das comunidades, das igrejas, e doutrina bíblica, né? E a principal são as doutrinas bíblicas. Então, existem as regras que são humanas, até são regras para ter postura, ordem, decência no culto, mas que também são princípios bíblicos. Agora, que nem ele estava comentando, o Firage também foi da mesma linha, é o seguinte: a gente não pode deixar aquilo que é humano se sobrepor sobre aquilo que são princípios bíblicos, né? As doutrinas humanas, elas têm que ser um complemento, vamos dizer assim, estar dentro da linha, alinhado com o princípio bíblico, sempre, né? Então, agora não podemos ficar, que nem foi colocado aqui, tentando colocar um jugo terrível em cima das pessoas, né, dos membros, para que se cumpra aquilo, achando que aquilo vai te levar para o céu, né? Então, até eu costumo dizer assim, o fim da lei é Cristo. Se não for Cristo, então, né? E não o fim de exterminar, né? O fim de acabar, é o fim que se cumpre em Cristo. Amém. Ok, vamos lá, vamos para o segundo trecho aqui. O segundo trecho, agora Paulo vai falar sobre a circuncisão, né? E falar a respeito da circuncisão. Só para a gente entender e relembrar, a circuncisão é um ato
cirúrgico, né, humano, físico, em que Deus instituiu a aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Ou seja, todo menino, todo homem judeu é circuncidado e, por isso, quando ele é circuncidado, é como se ele passasse a fazer parte, como não? De fato, ele passa a fazer parte da comunidade judaica, né, do povo de Deus, do povo da promessa, do povo da lei. E Paulo vai falar aqui algo muito importante, né? Lá no versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, esse texto aqui é de arrepiar, porque Paulo pega os judeus, né, e fala assim, vocês são circuncidados e têm a lei. Muito bem, isso não vale nada. Né? Imagina um judeu lendo um negócio desse, deve ficar de cabelos arrepiados, né? Porque é como se ele pegasse toda a tradição em que ele sempre acreditou e falar, e agora? Não vale mais nada, então? E ele vai falar que o que vale, de fato, é se você é judeu interiormente. O que é ser judeu interiormente? É amar a Deus de todo o coração. Né? E ele fala aqui um pouquinho acima que aquele que obedece aos preceitos, de fato, com o coração, aquele que é operado espiritualmente, ou seja, aquele que foi transplantado, né? Que ao dizer lá, se eu não me engano, Ezequiel, né? Arrancou o coração de pedra e foi colocado um coração de carne. Esse é o verdadeiro judeu, esse é o verdadeiro circuncidado, esse é de fato quem faz parte do povo de Deus. Eu li em alguns comentários aqui um cara fazendo um pastor, né, um estudioso da palavra de Deus, fazendo uma comparação com os nossos dias, que nós levamos em conta o batismo, né? Então, o irmão lá aceita Cristo como Salvador, a gente, em geral, faz algum estudo, alguma explanação mais profunda sobre o Evangelho e tudo mais, e a pessoa se decide batizar. E aí o batismo, a gente, inclusive, prega sobre isso, né? E fala, então, que essa é a entrada da pessoa no corpo de Cristo, né? Uma atitude exterior que mostra algo que aconteceu interiormente. Agora a pergunta é, será que uma cerimônia como a do batismo garante que o camarada agora faz parte do povo de Deus? Vai lá, pode começar aí. A pergunta de $1 milhão de dólares? Mais ou menos isso. Essa aqui é o seguinte, de forma alguma, o batismo ele é uma declaração de fé pública da pessoa está realmente declarando aí para todos que ela recebe agora um evangelho, uma esperança em Cristo. Então, eu creio que o batismo é uma demonstração pública da profissão de fé de cada um, do ser, né, que está aí nas águas. Agora, que isso vai te dar condições, é o caminho para te levar para o céu, de jeito algum, de forma alguma. Nas águas o batismo aí, mas é necessário o batismo, né? Não. No Novo Testamento, É necessário. em lugar da circuncisão, É de certa princípio forma, bíblico, né? É a circuncisão do coração. A pública profissão de fé da pessoa. Eu estou circunciso no meu coração. Eu sepulto a minha velha natureza agora. Eu estou levantando para uma vida nova, né, em Cristo. Tem um versículo bíblico em Colossenses 2:11 que diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Então, despojar do corpo da carne, do pecado, né? Então, o arrependimento em si, a fé em Jesus vai te levar para o céu. Mas a pessoa, às vezes, pode fazer um batismo só de aparência,
Então, não houve aquela circuncisão verdadeira lá no interior. O que a gente estava vendo, falando aí, a primeira pergunta que você fez, né? Cada um opinou, também essa pergunta, as pessoas olham para o batismo como se o ato de batizar-se ali te desse a carta magna para você adentrar o céu, poxa. Então, é o que está escrito ali, né? Não é isso. Então, a gente vê que não é essa. Faz parte, o batismo faz parte do cristão. Quem crê, né, e for batizado será salvo. Mas quem não crê, está condenado. E quem não crê e for batizado, né? Parece que é isso que o Paulo está falando. Só uma aparência. O que adianta o cara nascer no povo judeu, né? Ser circuncidado, usar todas as vestimentas, todas as tralhas e aparatos judaicos, mas que de fato ele está longe de Deus, né? Esse é o grande lance, né? É o que Jesus fala. É o que Jesus fala a respeito quando ele fala sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados. São bonitos por fora, pintados, arrumadinhos, adornadinhos, mas por dentro o que ele diz que é? Podridão. Podridão. Firagem. Não, ia falar que esse é uma das principais pilares aí, porque a gente não batiza uma criança, né? Porque o batismo tem que ser um ato de fé voluntário da pessoa que já creu em Cristo, né? Eu gosto muito lá do texto, tá um pouquinho para frente de Romanos, mas eu vou falar aqui de Romanos capítulo 10, que diz que a gente precisa crer no coração e confessar com a boca. Então eu acho que a primeira ação de Deus é a gente crer e confessar a Deus, fazer uma profissão, né? Eu creio. Então, né, lá em Timóteo 6, se eu não me engano, 6:10, diz: Timóteo, você se apropriou, ou você tomou posse da vida eterna fazendo uma confissão pública. Então você creu e fez uma declaração pública. O primeiro passo, né, de você se apropriar ali da sua fé. Agora, o batismo é uma cerimônia pública, é uma cerimônia assim que tem valor, tanto que é com o próprio texto que a Ellen citou, quem crer e for batizado será salvo, né? Então, o batismo não salva, mas quem crer se batiza, né? Porque isso também dá uma margem para as pessoas que creem e não se batizam. E isso também a gente não dá abertura para isso. Quem creu tem que se batizar, né? Então, não sei se... Acho que a minha internet deu uma piscadinha aqui. Mas quem creu, quer se batizar. Eu lembro quando eu me converti, eu me lembro que eu perguntei para o meu pastor e fiquei lá no pé dele quando ia ser o próximo batismo, porque eu queria me batizar, eu queria fazer uma profissão pública, eu queria fazer uma declaração pública que de fato agora ali eu tinha morrido a minha própria vida e aí eu estaria crendo que eu estava ressuscitado com Cristo, uma nova criatura para uma nova vida, né? Eu entendo dessa forma, não salva, o batismo não salva de maneira nenhuma. Se ele for feito sem fé, é como um banho, qualquer banho que você toma, né? Nossa, porque do começo ao fim, né, como diz lá em Romanos, a gente tem que viver a vida pela fé. Então, se o batismo é um ato feito com fé, isso é acreditado como justiça, né? É assim que... Só terminar aqui fazendo algumas considerações, a gente conhece igrejas que proclamam que o batismo é que salva, né? Então, um culto lá de batismo, qualquer um que aparecer lá e for batizado, para ele está no céu já, né? Isso aparentemente é um engano diante das Escrituras. Nós temos outras igrejas que batizam crianças no sentido de ser como uma circuncisão mesmo, ou seja, o cara nasceu, por exemplo, o Joelzinho nasceu, eu vou lá e batizo ele na igreja evangélica, porque agora ele faz parte do povo de Deus. E esse é um grande engano das pessoas que nasceram dentro da igreja, né? Eu já escutei alguns, não foram poucos irmãos, que se orgulham disso, né? Não, eu nasci na igreja, então eu faço parte do povo de Deus. Espera lá. Espero que sim, né? Espero que a família esteja ensinando, espero que ela esteja crescendo na fé, mas o simples fato de ter nascido na igreja
não leva ninguém para o céu. E esse é o tipo de orgulho que o judeu tinha e que muitos evangélicos têm, ou não? Certo? Então, Sim. vai lá, com 40 anos, ele vai, não, porque eu faço parte da igreja desde que eu nasci. Opa, pera lá. Será que você também não é um sepulcro caiado como eram os judeus, né? Então, tem toda a aparência de evangélico, mas, de fato, não foi circuncidado no coração. Né? Então, essa... Pode falar, pode falar. Eu, inclusive, passei por isso, pessoalmente. Eu também. Nós fomos batizados quando crianças, mas a minha família toda cristã, né? Desde a minha avó que se converteu e passou para todas as gerações, meu pai pastor, e a gente tinha um certo orgulho de fazer parte já desde criança. Mas, quando eu reconheci que isso realmente não tem valor perante o Senhor, quando eu já era adolescente, foi aí que eu realmente entreguei minha vida para o Senhor. E depois, já adultos, nós nos batizamos nas águas. E foi um escândalo para alguns também, porque batizou de novo, não pode. Fizemos a profissão de fé, mas batizamos nas águas porque sentimos que o Senhor queria isso de nós. Foi uma coisa, assim, pessoal, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu até, só para terminar aqui esse trecho, depois a gente vai falar disso de novo mais para frente na carta, mas é muito engraçado porque a minha filha, Esther, ela tá com 10 anos agora, né? Mas desde pequenininha, sei lá, desde quando ela tinha 2 anos, ela pergunta, papai, fulano vai para o céu? Fulana vai para o céu? A vovó vai para o céu? A titia... Ela pergunta de todo mundo. Né? E aí a gente pode pensar assim, mas o fulano batizou, então ele vai para o céu. O fulano levantou a mão num culto lá, ele vai para o céu. Não sei, né? De fato, de acordo com esse texto, quem vai para o céu? Aquele que foi circuncidado no coração. E como eu não sou cardiologista e não tenho um aparelho de ressonância magnética nos meus olhos para saber quem foi de fato circuncidado no coração, a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém, né? Lógico que Jesus vai falar sobre os frutos que a pessoa produz e tudo mais, tem uma série de indícios, né? Mas, de fato, essa é uma coisa espiritual e interior e não exterior. Amém? Amém. 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 Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos passar para essa última parte aqui, que é uma parte mais longa, já entrando no capítulo 3, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, onde ele começa, inclusive, perguntando: que vantagens há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Essa é a ideia, então, que Paulo, conversando com um judeu imaginário, falando, não vale mais nada seguir a lei, a circuncisão não tem tanta importância assim, e é como se o judeu imaginário falasse com Paulo, então quer dizer que não vale nada? Então quer dizer que daqui para frente eu não preciso mais cumprir nada e posso pecar livremente? E Paulo vai falar no versículo 8, por que não dizer como alguns caluniosos afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. Um pouquinho antes ele vai falar, então vamos pecar bastante para que a graça de Deus venha sobre nós e a glória de Deus aumente. E aí Paulo vai responder, a condenação dos tais é merecida. Ou seja, parece que não há saída. Se você nasce no povo judeu, tenta cumprir a lei, é circuncidado, isso não te leva para o céu. Se você nasce gentil, mesmo que faça as coisas direitinho, seja uma boa pessoa moralmente na sociedade, também isso não resolve nada. Se você nasce gentil ou judeu, olha para a criação, sabe que existe um Deus, mas não toma posse pela fé disso, também não vale nada. O fato é, todos nós estamos debaixo da condenação de Deus. E é por isso que aí Paulo começa a recitar, a partir do versículo 9, né? 9, 10, 11, daí para frente, uma série de textos do Antigo Testamento para mostrar que o homem não é justo por si só e que o homem não merece a salvação
que o homem, de fato, não busca a Deus completamente e que o coração do homem não é totalmente inclinado para o bem ou para Deus, e, pelo contrário, o coração do homem é totalmente inclinado para o mal. E ele vai terminar essa sessão dizendo aquilo que o pastor Ricardo já falou no versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, Deus olha para a raça humana e considera-nos todos iguais. Perante Deus, somos todos iguais. Somos todos pecadores. Você concorda com essa descrição, esse retrato aí? Ora, pois, a Bíblia está dizendo, né, Rafael, está dizendo quem você contestará tal afirmação bíblica. Quem sou eu, né? Só cabe a nós concordarmos plenamente com essa posição, com esse princípio. Viu, pastor Aldo? Eu fiz essa pergunta porque tem gente que coloca no WhatsApp lá, diante de Deus somos todos iguais, somos todos bonzinhos, somos todos filhos de Deus. Deus ama nós e somos todos para os céus de mão dada. Mas é isso que a Bíblia diz? De jeito nenhum, né? Vai na contramão do pensamento, né? Princípio popular. Princípio doutrina. O pensamento vai na contramão do pensamento popular, né? Dentro do mundo cristão. Infelizmente, a gente tem que... Eu sou mais bonzinho que o Ricardo, por exemplo. Então, eu tô na frente. Eu me acho mais bonzinho que você, Rafael. Então, eu tenho aquela denominação que está dizendo que, não, Deus é bom e nós somos, então, bons porque Deus é bom e Ele não quer mal da gente. Então, a gente vai para o céu. Pronto. A palavra fala ao contrário, né? O microfone aí. Isso. O meu? Não, Ricardo. Ah, o Ricardo. Tá com... O João Está escutando ou não? Agora sim. É que se o Rafael me muta, aí eu desmuto aqui, aí não funciona, mas tudo bem. O que eu penso é assim, um grande problema que nós temos é o nosso senso de justiça. Olha quem está lá atrás. O problema é o nosso senso de justiça. O que é isso? A gente acha, a gente não conhece a Deus. Não que a gente não conheça a Deus, mas a gente não conhece os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a santidade. E pelo fato de não conhecer direito a essa santidade, a gente acha que o senso de justiça de Deus é igual ao nosso senso de justiça. Quer ver um exemplo bem rápido aqui? Se a gente, na nossa sociedade, por exemplo, alguém encontrar 10 mil reais jogado na rua, e essa pessoa encontrar esses 10 mil reais e querer encontrar o dono, isso vai ser, na nossa cultura, na nossa sociedade, como um ato extremamente louvável. Nossa, ele encontrou os 10 mil reais e devolveu para o dono. Nossa, que coisa! Por quê? Porque a gente está num senso de justiça tão contaminado, tão sujo, que essa situação a gente entende que é um ato louvável, mas essa não é nada mais, nada menos do que o que precisa ser feito e pronto, né? Então a gente não conhece a nosso senso de justiça perto do senso de justiça de Deus, há uma disparidade, né? E a gente acha que o senso de justiça de Deus é igual ao nosso. E o que a gente pensa? Estou falando a gente que eu estou pegando o pensamento do mundo. O que as pessoas mais ou menos pensam? Se a pessoa não roubou e foi presa, não matou, né, não é um bandidão, né, não está perdido nas drogas, não, tá tudo bem, ele era uma pessoa boa, né? Então esse é o pensamento que nós temos. E aí quando uma pessoa morre, as pessoas tentam se consolar uma com as outras, né? E de fato é um momento difícil e precisa mesmo de fato ter consolo,
Mas tem aquele, não se preocupa, ele está no lugar melhor. Será que está no lugar melhor, né? Por quê? Porque as pessoas não entendem o senso de justiça de Deus e não entendem que todos nós pecamos, que não há nenhum justo, né? Romanos 3:10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, todos estão distantes de Deus. São todos caídos, estão todos debaixo do pecado. E aí, o nosso senso de justiça está errado e a gente não se percebe, Rafael, pegando a sua pergunta, como pecador. Isso é uma coisa muito normal. E quando a gente não se vê como pecador, a gente não enxerga a necessidade, então, de um Salvador. Enquanto a nossa consciência não for tocada, que a gente precisa, que a gente é um pecador, que a gente, de fato, está em maus lençóis com Deus. Enquanto isso não é destravado na nossa consciência, a gente não precisa de um Salvador. Enquanto a gente não tem noção clara da nossa transgressão, a gente não sabe qual vai ser o julgamento. Então, é isso que acontece com muita gente. As pessoas estão levando a vida na flauta, com Deus ao lado. Ah, não, tá tudo bem, acho que eu creio em Deus, acho que não sei o quê, mas não tem um relacionamento com Deus, não se veem como pecadores e muito menos como precisam da intervenção divina para serem salvas. E aí, essas pessoas estão entregues à sua própria sorte, né? Então, eu acho que isso é um grande perigo e no que eu tenho aprendido, né? O evangelho, ele tem que ser pregado de maneira que as pessoas entendam que elas são pecadoras. Enquanto não há consciência do pecado, enquanto não há consciência do arrependimento, né? A Ellen falou do arrependimento. Enquanto a pessoa não sente pecadora, ela entende que ela precisa mudar de vida e que não há nada que ela possa fazer a não ser crer em Cristo e Cristo vai ajudar ela, né? É muito perigoso, porque muitas pessoas estão crendo em um outro evangelho, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ela pode estar dentro de uma igreja, ela pode estar com uma aparenta religiosidade, ela pode estar com uma moral, talvez até acima da maioria, mas de fato nunca teve um encontro com Deus e de fato nunca conheceu o verdadeiro evangelho. E isso é muito perigoso também aos meus olhos, né? Existem algumas seitas, e aí até amarrando um pouco aqui com o anterior, que pega muito pesado com os cumprimentos dos mandamentos e nem insiste sobre o fato do pecador, do pecado, do arrependimento, da fé, né? E isso tudo tá tudo no mesmo balaio ali, né? E aí, às vezes, a pessoa tem uma vida religiosa, mas nunca se encontrou com Cristo, né? Amém. Então, eu acho que eu falei um monte de coisa aí misturado, mas Vou no até negócio pegar, de... só para lembrar, cara, você não estava semana passada, você teve um problema técnico aí, né? Mas a gente Uhum. falou muito disso, né? Porque Paulo começa a falar do evangelho pelo pecado, né? É assim que a carta aos Romanos está formatada, né? Ele diz assim: ó, vou pregar o evangelho para você, ó, tá todo mundo no mesmo balaio, vai ser todo mundo condenado. É assim que ele começa. E a pergunta até semana passada a gente conversou um pouco disso, foi essa: como você começa pregando o evangelho? E aí eu vou contar dois testemunhos bem rápidos aqui. Mais do que uma vez eu pregando o evangelho, eu gosto desse formato de pregação do evangelho, seguindo inclusive o livro Sem Palavras, né? Que fala da bondade de Deus, mas que logo em seguida já apresenta o pecado, o coração sujo do homem. E mais do que uma vez eu conversando e discipulando e ensinando e pregando, eu confrontei a pessoa, e aí, você se sente pecadora? Né? Você se sente salva? E as pessoas, por muitas vezes, respondem assim: não, eu acho que eu sou salvo, sim, porque eu cumpro bem as regras. Eu acho que eu sou salvo porque eu fui batizado. Eu acho que eu sou salvo porque eu tento fazer boas obras, boas coisas. Eu sou salvo porque eu vou na igreja. Né? E esse tipo de resposta é muito comum e as pessoas não se sentem pecadoras. As pessoas são muito resistentes a dizer: miserável homem que sou.
né? Ou como Jesus contou, né? Um batia no peito e não olhava nem para o alto e falava, ai, tem misericórdia de mim, enquanto o outro batia no peito e dizia, eu não sou igual a esse miserável pecador, né? Então as pessoas têm essa dificuldade. E eu mesmo tive essa dificuldade porque eu era um bonzinho, um bom mocinho, o netinho mais bonzinho da família, o filhinho perfeito, que não bebeu, não fumou, não ia para balada, não gostava de farra, gostava de trabalhar, de fazer o bem para os outros. E quando eu fui para a igreja e falava desse monte de coisa de pecado, eu falava, eu não sou igual a esses monte de pecadores aí. E eu, de fato, como o pastor Ricardo falava, demorei algum tempo para entender que era pecador e que precisava de um salvador. E graças a Deus que Deus me alcançou, o Espírito Santo, no dia 13 de agosto de 2007, mostrou para mim, né, no meu coração, que eu era pecador, sim, que precisava de um Salvador. Mas essa foi a cirurgia espiritual pela qual eu passei, né, e que nós precisamos crer que Deus vai fazer isso com outras tantas pessoas. E só para terminar aqui, né, eu gostei muito de uma frase que eu li no livro, que diz que a lei não remove o pecado, ela apenas evidencia o pecado. No fim, o que Paulo está querendo dizer é isso, né? Cumprir regras não salva ninguém, né? As regras existem, o pastor Ricardo já falou isso hoje, para evidenciar que eu não consigo, né? Que eu não consigo ser bom suficientemente para Deus. Vai falar, Ellen. Inclusive, isso que o pastor falou, ele está de acordo com a palavra de Deus, no capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Isso, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Eu também queria, junto com a Ellen, que eu estava esperando você concluir, para ler exatamente esse versículo 20 e o 21. Pode? Não, mas o 21 é para a semana que vem, hein? Olha o spoiler. Mas me permita só para ler. Posso ler? Pode ler, lógico que pode. Não vai ficar chato, porque daí a semana que vem ele vai ler de novo. Não tem uma regra. Essa regra aí não é tão... Ela não é tão pesada assim, que se você ler um versículo da semana que vem... Eu vou então procurar outra denominação que não tem essa regra. Bom, olha só. É um complemento do 20, né? Eu ia ler o 20, mas eu não falei com ela, e ela leu. Mas assim, o 21 diz assim, olha, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso aí. Tremendo, né? Então é interessante porque agora nesse 21... Quem é? Não perca os próximos próximos capítulos. Interessante que aí nesse 21 vai ter realmente uma virada, onde Paulo... Agora... Isso é para... né, Rafael? Oi? Desculpa, não, nada. Não, cortou aqui, repete. Cortou? É que você falou que eu ia ler, eu pedi para ler o vídeo, você falou que era para a próxima, né, então? É isso aí. Mas agora mesmo, assim, então a pregação de Paulo agora vai ter uma virada, né? Ele vai parar de falar do diagnóstico, né? E agora ele vai começar a escrever a receita daquilo ou daquele que cura, né? E é muito interessante, semana que vem estaremos juntos aqui, neste mesmo canal, no mesmo horário, para conversar, então, sobre o remédio, para começar a falar sobre o remédio que vai poder nos salvar de todo pecado. Certa vez eu estava fazendo um estudo com o irmão Fábio, que não veio hoje, mas eu fiz um estudo sobre o pecado e quando terminou o estudo, inclusive era via internet, via Skype, e aí a gente terminou falando sobre... e aí, você é pecador? Ele falou, eu sou. E aí eu falei, você entendeu que ninguém que tem pecado pode entrar no céu? Ele, entendi. Então tá bom. Bom, por hoje acabou. E aí ele ficou com uma cara assim, porque eu percebi no olhar dele e de outras pessoas com quem já falei sobre isso, cadê o remédio? Eu preciso do remédio, entendeu?
eu preciso do remédio. Existe uma história de que quando, não sei se o pastor Aldo, como ex-bombeiro, pode comprovar, que quando tem alguém se afogando e está se debatendo na água, você não pula na água para salvar esse cara que está se debatendo. Porque se ele está se debatendo, é porque ele ainda acha que pode se salvar. Então você espera o cara parar de se chacoalhar lá, que agora ele entendeu que ele não consegue mais se salvar, e aí o bombeiro pula para resgatar o cara. Olha, eu vou discordar. Eu tenho, como ex-bombeiro, eu tenho que discordar. Esse é um mito, tá? É um mito, né? Isso aí. Porque, na verdade, existe uma técnica de aproximação a quem está se afogando. Por isso, é um mito. Se você deixar a pessoa parar, quer dizer, você vai buscar ela lá no fundo depois, viu? Então, quando ela está se movendo, é porque está viva. Mas E vale precisa ser salva. Não, isso não é seu ditado. Mas é um mito. Tá Agora, existe uma técnica de você se aproximar sem correr risco e salvar essa vida. E é por isso que nós estamos estudando Romanos. Nós não queremos ir de qualquer jeito. Nós queremos chegar com a técnica da palavra de Deus, das primícias da palavra de Deus, para não acabar de matar o coitado que está se afogando. Ou senão morre os dois. Ou então morre os dois. Pronto. É isso aí. Então tá bom. Valeu por hoje. Glória a Deus. Já está acabando? Já acabou. Meu Deus! Deus seja louvado pelo Glória a nosso Deus. estudos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje eu vou pedir para o senhor Ricardo fazer uma oração final aqui, já que ele conseguiu estar conosco nesse dia. Vamos orar. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Para nós foi um privilégio estarmos aqui, lendo, conversando, meditando sobre a sua palavra. Que o que a gente conversou aqui possa ministrar o nosso coração e que possa encontrar lugar no nosso coração. E também, Senhor, talvez tenha pessoas que venham assistir esse vídeo depois. Que o Senhor também fale com essas pessoas, com simplicidade e com poder. Nós te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és conosco, que o Senhor tem nos guiado, que o Senhor nos salvou e que tem nos guiado, Senhor. E nós te agradecemos. E que de alguma forma o Senhor possa pegar esse estudo aqui e utilizá-lo para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por cada irmão que pôde estar aqui conosco. E é isso aí, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe as nossas vidas e amém. 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 Alguém consegue fazer Amém. um print aí da tela? Consegue aí, cara? Um clique. Você é o Ricardo. Não, peraí, vou tirar no celular mesmo aqui. Peraí. Não, eu tiro aqui, ó. Tá fácil aí? Peraí. Um print screen. Peraí.